Agradeço essa oportunidade. E eu lembro bem de aquela historinha, né, que diz que o irmão estava muito empolgado com o pastor que tinha chegado na sua igreja, porque ele pregava 10 sermões no mesmo texto. E aí o outro disse: o meu é melhor ainda, porque ele prega o mesmo sermão em qualquer texto. Eu sou esse cara. Se você falar comigo 10 vezes, você vai me ver falar de plantação de igrejas. Se você me conhece, já sabe que eu faço isso. E se você não me conhece, vai conhecer hoje me vendo falar sobre isso. Quando eu penso em igrejas inabaláveis, eu penso em igrejas que geram igrejas. Crentes geram crentes, igrejas geram igrejas. Igreja que não gera igreja é uma situação muito complicada. Igreja infértil é muito difícil pensar no reino de Deus. E eu peguei um susto muito grande, porque assumi a primeira igreja batista em Teresina em 2008, final de 2008. E eu havia decidido ir para o Piauí, e mandei uma carta ao pastor Sócrates, dizendo como era o processo ali. E eu disse: meu pastor, se a igreja votar essa carta, eu não posso mais dizer nada, eu tenho que ir. E a igreja votou a carta na íntegra. E eu disse: pastor, a igreja votou em assembleia, não mudou nada. Ele disse: arruma a mala e vai embora. Não me deixa sem ninguém no seminário. Não farei isso. E fui a Teresina. O propósito específico era plantar igreja, era mudar a realidade daquele estado. Eu sou piauiense. E eu conheço bem a realidade do meu estado. Somos o estado, um dos mais pobres da federação. Últimos dados agora, nós somos o 3º estado em pobreza do Nordeste, ou do Brasil, desculpem. Mas nós precisamos entender que quem faz diferença na vida de uma comunidade é uma igreja. Se você me perguntar assim: Gilvan, você tem o direito de escolher um hospital ou uma igreja numa comunidade? Eu vou escolher uma igreja. Eu vou escolher uma igreja. Porque eu conheço a história de igrejas, pequenas igrejas que fazem diferença numa comunidade. E você que está aqui, a maioria de nós aqui somos oriundos de pequenas igrejas, que depois se tornaram grandes igrejas. Então, nós iniciamos um trabalho na primeira igreja, dizendo: nós vamos plantar uma igreja onde não há igreja batista. Nós temos 224 municípios no estado. E foi muito difícil, no início, conseguir saber as cidades que não tinham igreja batista. Mas nós chegamos, em 2010... há 86 cidades das 224 que não tinham igreja batista. E quando eu disse: nós vamos plantar uma igreja em cada cidade, claro, você tem as mais variadas reações. E você não pode olhar essas reações. Você tem que olhar o foco do que Deus bota no seu coração. Senão você desiste na primeira. Porque os pastores mesmo, nossos colegas que deveriam dizer: estamos juntos, alguns deles vão dizer para você: sai dessa. E eu carrego comigo uma imagem, essa imagem, que eu chamo a imagem do milagre. Nesse mapa, em destaque de cidades em preto, você tem as 86 cidades que nós tínhamos naquela ocasião, 2010. E no mapa, aí, você tem 2022. Hoje são apenas 8 cidades sem uma igreja batista. Então esse é o mapa, essa é a imagem do milagre, porque quando a gente começou, a nossa igreja tinha saído de uma grande divisão, estava reduzida a 33 membros formalmente, não tinha recurso financeiro, não tinha recursos humanos. A primeira igreja que a gente plantou, na verdade, foi adotar uma congregação numa cidade que estava abandonada, foi pela segunda igreja batista do plano piloto, pastor Fernando, que nos apoiou naquela primeira igreja que iniciamos. Graças a Deus, hoje, nós plantamos 51 igrejas. Nós organizamos 7 igrejas, construímos 17 templos. Atualmente nós temos 41 congregações. E destas 41 congregações, são 30 famílias de missionários. Nós temos uma junta missionária. A
A maior alegria é, por exemplo, primeiro domingo desse mês, todo primeiro domingo de novembro, a gente faz o lançamento da campanha de missões locais, missões da igreja. E eu digo que se você só serve para estar na nossa igreja, se você amar missões, porque enquanto as igrejas batistas normalmente têm 3 campanhas, nós temos 4. Nós temos 4. Então, se você não gosta de missões, não pode chegar na primeira igreja batista em Teresina. E a maior alegria é ver, como nós vimos nesse primeiro domingo, 25 dos nossos missionários comigo lá, lançando a campanha de missões locais. E ver a igreja inteira levantando dos bancos e indo lá para abraçar os missionários, para presentear os missionários, porque a gente faz desse momento também um momento de acolhimento e cuidado dos missionários. Essa lista que você tem aí ao lado do mapa é a lista das igrejas que plantamos, todas elas. E onde você tem cores diferentes ali, essas cores mais claras, são congregações, filhas de congregações. Porque a gente ensina que a congregação tem que plantar outra congregação. Igreja não é pequena demais e nunca será para plantar outra igreja. Toda igreja pode plantar uma igreja. Não há igreja que não possa plantar uma igreja. Nós temos congregações com 12 membros que plantaram outras igrejas. Então nós entendemos que a gente precisa fazer da obra missionária a prioridade da igreja. Entenda bem uma coisa. Você pode fazer tudo na igreja, e todas as igrejas fazem coisas boas, não há igreja fazendo coisa ruim. Mas o que nós estamos fazendo, na maioria das vezes, é esquecendo o principal, fazendo coisas boas, mas não fazendo aquilo que é o melhor, e o melhor é o que Deus nos mandou fazer. Qual é a ordem de Deus para nós? É pregar o evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra. Mas nós dizemos que isso é verdade, é fato, mas na prática a gente não prioriza isso. Essa é a realidade da primeira igreja. Você tem aí 2022 e 2023. Ainda não chegamos a 50%. Meu sonho é a gente chegar a 50%. Em 2022, 45% de tudo que a gente investiu, ou de tudo que a gente gastou, se você quer usar isso, foi para missões. Em 2023 foi 42%. Quase metade de tudo que a gente arrecada vai para a obra missionária diretamente. Diretamente. Somos uma pequena igreja, temos 200 e poucos membros, não temos grandes recursos. Mas a gente entendeu que Deus nos manda fazer o que é principal. Se a gente perguntar a cada crente batista no Brasil, todos nós diremos que a prioridade é pregar o evangelho. Mas, de fato, a gente não acredita nisso. Desculpe, mas nós mentimos para Deus. Por quê? Porque nós não investimos em missões que nós dizemos que é a obra principal. Nós não investimos como investimos nas outras áreas do trabalho da igreja. A gente precisa entender que o maior direito do ser humano é conhecer a mensagem do evangelho. O maior direito do ser humano é ouvir o evangelho. Mas o maior dever da igreja é anunciar o evangelho. Não há tarefa maior. A gente pode fazer hospital, pode fazer carreta, pode fazer o que fizer. Mas se a pregação do evangelho não estiver em primeiro lugar, nós não estaremos fazendo o que devemos fazer. A gente pode construir hospital, escola, o que quiser. Tudo isso é bom. Mas o que muda o homem, e o destino eterno do homem, é a pregação do evangelho. É a pregação do evangelho. Essa é a nossa prioridade. A gente diz que a pregação do evangelho é prioridade, mas a gente não investe nisso. Se eu perguntar a você qual é o percentual do seu orçamento pessoal, do seu orçamento familiar para missões, qual é o percentual? Qual é o percentual da sua igreja para missões? É fácil, você não precisa dizer isso para ninguém. Tem assembleia na sua igreja, levanta, olha lá o relatório financeiro e soma o que vai para missões. E você vai descobrir que a gente está com um discurso e uma prática. Nós estamos dizendo uma coisa e fazendo outra. Se nós, de fato, crêssemos que pregar o evangelho é nossa prioridade, investiríamos mais dinheiro, mais tempo, mais pessoal nessa obra que é a principal. A situação do investimento em missões é tão calamitosa que o pastor Davi Botelho, da Missão Horizontes, diz que cada crente brasileiro investe R$ 1,66 ao ano
em missões transculturais. 1,66. Não dá para comprar uma Coca-Cola. A Junta de Missões Nacionais, na Revista do Promotor de 2017, informou que cada crente batista contribui com R$50 anual para missões nacionais e missões mundiais. Isso é muito mais do que os evangélicos no Brasil, de uma forma geral. Mas imagine que a gente investe R$50 na obra missionária. Isso, meus irmãos, é calamitoso. Os mesmos dados da Revista do Promotor de 2016 diz que apenas 31% das igrejas batistas brasileiras contribuíram para missões nacionais. 1/3. Eu tenho 44 anos de caminhada. Já passei por várias funções na denominação, e essa realidade é em qualquer lugar que você for. Isso vai ser do dízimo na igreja para a oferta de missões, não vai mudar. O problema da maioria das igrejas é que investem mais nos meios do que nos fins. Gastamos mais no conforto dos crentes do que na salvação dos perdidos. Nós perdemos a noção de perdição, de inferno, nós perdemos a noção de sofrimento eterno. Na verdade, pouco se prega sobre isso. Os crentes de nossas igrejas gastam mais com mensalidade de TV por assinatura, com pagamento de internet, com prestação de carro, do que com a pregação do Evangelho, com a obra de salvação. O mais triste é que na volta de Cristo Jesus, a sua internet não vai ter mais imagem para transmitir. O mais triste é que o carro que você paga uma prestação que é 10 vezes mais do que você investe em missões, ele vai virar pó. O mais triste é que o apartamento de cobertura que você se esforça tanto para pagar e às vezes perde a família para pagar as prestações, vai cair, vai virar pó. E se Jesus não voltar antes de você morrer, tudo que você construiu vai para os tribunais, para a briga de gente que nunca soube o custo que você teve para juntar o que juntou. Fala a Deus. É preciso que a gente entenda que a maior prioridade nossa é plantar igrejas. Todo o movimento de plantação de igreja no Novo Testamento começou com uma igreja. Uma igreja. Então eu convido você para ler comigo o texto de Atos 13, de 1 a 4. Vamos juntos lá? Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Foi partindo de Antioquia que Paulo liderou o movimento de plantação de igrejas. Paulo não saiu de Antioquia para pregar o evangelho apenas. Ele saiu para pregar o evangelho e congregar os salvos em comunidades. Plantação de igrejas. Plantação de igrejas. Em Atos capítulo 14, essa verdade é bem patente. Verso 23. A palavra diz: Paulo e Barnabé também nomearam presbíteros em cada igreja, e oraram e jejuaram por eles, entregando todos aos cuidados do Senhor em quem confiavam. Sabe quem eram esses homens aí? Novos convertidos. Novos convertidos. Eles não tinham nenhuma formação a não ser essa aí de estar entregues ao Senhor que os salvou.
E o apóstolo Paulo passou a fazer a supervisão deles, o mentoreamento deles, mas em cada lugar que ele chegou, o grupo que era salvo era congregado e alguém era nomeado para liderar aquele grupo. Eram homens simples, dentro da comunidade. Olha o movimento que Paulo faz a partir de Antioquia. Na sua primeira viagem missionária, Paulo planta igrejas em Antioquia da Pisídia, em Icônio, Listra e Derbe. Na segunda viagem missionária, que era na verdade uma viagem para fortificar os novos convertidos da primeira viagem, ele planta igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto e Éfeso. Perceba que esse movimento resultou nas igrejas que conhecemos no Novo Testamento, resultou nas cartas, nos livros que temos no Novo Testamento, que nós consideramos livros inspirados por Deus. Aqueles 2 primeiros missionários saíram em uma missão sem as condições que nós temos hoje para os nossos missionários. Por mais que a gente diga que os nossos missionários hoje não têm as condições que nós gostaríamos que tivessem, aqueles 2 tinham muito menos. Mas eles foram e fizeram a obra que humanamente era impossível. Por quê? Porque ali havia o querer. Havia o querer. Simples assim. O maior entrave à obra missionária, o maior entrave à plantação de igrejas hoje é falta de querer. Falta de querer. Nós não plantamos igrejas porque não queremos. Naquela igreja de Antioquia havia uma igreja focada na vontade de Deus e haviam líderes focados na vontade de Deus. Eles queriam fazer a vontade de Deus, diferente de Jonas, que tinha a vontade de Deus expressa e achava desculpa e fugia. A maioria de nós e das nossas igrejas se parecem mais com Jonas do que com Paulo e Silas. Nós estamos sempre dando um jeitinho de fugir da vontade de Deus. As igrejas deveriam projetar, plantar igrejas. Elas deveriam querer. Os nossos missionários e pastores deveriam, como aquela igreja de Antioquia, orar, jejuar e esperar a determinação de Deus para sair e plantar igrejas. Eu vim procurando obreiros. A palavra de Deus que diz que a seara é grande, os obreiros são poucos. Então, quando eu tenho notícia de alguém que quer plantar igreja, eu vou atrás. Aí me disseram que tinha um obreiro lá pertinho da gente, que tinha terminado o seminário, e queria ir ao campo missionário. Eu liguei para ele. E eu desafiei a assumir uma plantação de uma igreja no sertão. Aí ele disse que não, porque tinha isso, tinha mais aquilo, tinha esposa. E no final, meus irmãos, ele me disse uma coisa que eu fiquei estarrecido. Ele disse: pastor, o senhor não quer plantar uma igreja aqui no meu bairro? Plantar uma igreja no bairro, porque é cômodo. Porque não existe mudança, porque não exige saída. Porque não exige a confiança na dependência de Deus, a fé para sair e fazer a obra. Entenda isso, os obreiros serão sempre insuficientes, a obra será sempre maior. Mas o Senhor Jesus não nos mandou fazer campanhas de vocação, o Senhor Jesus não nos mandou sermos olheiros de obreiros, o Senhor Jesus nos mandou rogar ao Senhor da seara para que Ele mande obreiros para a seara. Aqueles que chamamos de pastores e missionários precisam ser frutos da oração da igreja. Os pregadores não podem ser resultado de meras pesquisas, de olhares que buscam talentos. Pregadores não são encontrados como jogadores de futebol por caça-talentos. Pregadores surgem como resposta à oração da igreja de Cristo Jesus. Quando Jesus disse que a seara é grande, não é só uma questão de tamanho, é de complexidade. O pecado domina o homem a cada dia, que o homem vai se tornando o animal mais terrível da nossa existência.
O homem só pode ser alcançado nessa situação por um outro homem transformado pelo sangue de Cristo Jesus. Um homem que o Senhor transformou e chamou para a liderança. Em Antioquia, os obreiros vieram desta atmosfera. Era uma igreja que orava, jejuava, e o Senhor falou com aquela igreja dizendo: esses são os homens que eu preciso e que eu tenho para a obra. Há 2 anos e meio, a gente plantou uma igreja em Guaribas do Piauí. Ore aí por esse relógio aqui, por favor. Guaribas do Piauí, todos vocês vão lembrar que foi a cidade onde foi lançado o programa Fome Zero, lá no passado, porque era a cidade mais pobre do Brasil. Guaribas está a 700 quilômetros de Teresina. Ela estava na nossa lista de cidades para plantarmos igreja, mas a gente estava deixando aquilo para o final, porque era 700 quilômetros. E um dia eu recebi uma ligação de um jovem, o Júlio. O Júlio é do Rio Grande do Sul. O Júlio era missionário da Jocum. E o Júlio disse que queria falar comigo, e então eu marquei um horário com ele e fomos conversar. Ele trouxe a esposa, a Helena, e trouxe o Arthur de 10 meses. E quando o Júlio veio para falar comigo, o que ele estava dizendo era assim: pastor Gilvan, eu pedi demissão da Jocum e eu quero ser missionário da primeira igreja batista em Teresina para plantar uma igreja. Eu disse: meu irmão, eu não orei sobre isso, eu não tenho condições de tirar você da Jocum, nem sei quanto você ganha lá, como é que você vive, como é que eu vou lhe sustentar? Ele disse: pastor, eu já comuniquei ao meu diretor, eu estou indo ao Rio Grande do Sul para a minha família conhecer o Arthur, e quando eu voltar já quero ir para o campo missionário. Eu disse: olha, se Deus falou contigo desse jeito, meu irmão, Ele vai abrir as portas, Ele vai dar o sustento e a gente vai plantar a igreja. Aí ele disse assim: mas eu já tenho a cidade. Aí apertou mais, né? Eu já tenho a cidade. Eu disse: qual é a cidade? Guaribas. Eu disse: rapaz, não tem uma cidade mais perto, não? Ele disse: pastor, eu fiz um trabalho missionário pela Jocum naquela cidade, Deus botou no meu coração que eu plantaria uma igreja naquela cidade. E eu disse: Júlio, se Deus falou com você, quem sou eu para dizer não? Vá para o Rio Grande do Sul, e quando você voltar, nós plantamos a igreja. Agora, antes de você ir, você precisa ir em Guaribas para alugar a casa. E meus irmãos, há 2 anos e meio, o Júlio está ali, uma bênção. Nós começamos na casa que ele alugou para morar. Hoje temos um templo, hoje temos uma congregação. No nosso último encontro, o Júlio já trouxe um jovem com ele para participar do nosso congresso missionário, dizendo: pastor, esse aqui vai ficar em Guaribas e eu vou plantar em outro lugar. A gente precisa entender que os obreiros que Deus precisa vêm assim, eles vêm de fruto de oração, eles vêm na dependência de Deus, eles vêm do jejum e da oração. A segunda lição que eu aprendo com a igreja de Antioquia é que nós precisamos de uma igreja disposta a ouvir e obedecer à vontade de Deus. Na nossa igreja eu repito constantemente assim: manda quem pode, obedece quem é crente. Manda quem pode, obedece quem é crente. Nós fomos feitos para a obediência. A palavra diz que nós somos filhos da obediência. A desobediência é um entrave na nossa vida, mas o Senhor não nos salvou para sermos desobedientes. O Senhor nos salvou para sermos obedientes. Somos filhos da obediência. O texto diz que enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles. Eles oraram e jejuaram, impuseram as mãos daqueles 2 e mandaram. Era o Espírito falando e a igreja obedecendo. Era o Espírito falando e os missionários obedecendo. Obedecer ao comando do Espírito é algo que a gente precisa aprender. A igreja, meus irmãos, é organização e é organismo. Mas eu sinto tristeza em ver que a igreja de Cristo está sendo muito mais organização do que organismo. Nós estamos usando muito mais as metodologias do mundo, do negócio, do comércio, do que ouvir a voz do Espírito.
Precisamos estar dispostos a ouvir a voz do Espírito. Precisamos estar dispostos a entender a vontade de Deus e obedecer. Nós precisamos ser mais organização do que organismo. Mais organismo do que organização. Ali tinha uma igreja guiada pelo Espírito. A igreja orava e jejuava. A igreja recebia a direção do Espírito. A igreja não estranhava o Espírito falar com ela. Ali havia disposição para obediência. O Espírito mandava e eles não estavam para questionar, eles não estavam para argumentar, eles estavam para obedecer. A grande maioria das igrejas, quando quer plantar igrejas, não ora sobre o assunto. A grande maioria das igrejas, quando quer plantar igrejas, de fato, elas fazem campanha de levantamento de recursos, como se os recursos fossem determinar a plantação. Eu aprendi isso, irmãos, a duras penas. Eu era um jovem de 22 anos, pastor, diretor de evangelismo da Convenção Batista Piauiense. E eu disse, nós vamos ganhar esse Piauí para Cristo. E então eu liguei para Missões Nacionais, pastor Fernando. Naquela época não tinha internet como tem hoje, né? Não tinha os dados fáceis que temos hoje. E eu perguntei a Missões Nacionais quais são as cidades do Piauí que a gente precisa plantar a igreja. Me deram 2 nomes. Então eu liguei para a Convenção Meio Norte do Brasil, porque temos 2 convenções no estado, dizendo, olha, Missões Nacionais diz que tem essas 2 cidades para plantar a igreja. Vocês vão plantar em alguma delas? E a Convenção Meio Norte disse, vamos plantar na cidade tal. Eu disse, então deixa conosco a cidade Y, vamos para lá, vamos plantar em Piracuruca do Piauí. Fiz um pequeno projeto escrito lá à mão, né? E levei para a reunião do conselho. E apresentei na reunião do conselho. E um velho missionário americano, depois se tornou meu mentor, acabou o meu projeto com uma pergunta. Uma pergunta. Quem paga a conta? Quem paga a conta? Eu não tinha pensado nisso, eu achei que o dinheiro da convenção era para isso. Mas eu descobri que não, que tinha uma conta A, uma conta B, uma conta C, uma conta D. E não cabia no orçamento plantar uma igreja. Eu fiquei tão frustrado que eu cheguei em casa e fiz uma carta de demissão. Nordestino é bicho ruim, né? Porque você pisa no pé dele, se o espírito não controla ele. Né? Você sabe que nordestino é assim, né? Você sabe. Você que é nordestino sabe. O sangue está na cabeça do dedo do pé. Pisou. E na madrugada eu fiz a carta de demissão. Graças a Deus eu tinha um diretor de missões que era americano, um executivo que era americano, muito mais pacífico. Ele chegou para mim e disse, Gilvan, não aceita a sua carta de demissão. Vá orar. Aí eu descobri que eu precisava orar mesmo, porque aquela decisão não tinha oração. Tinha raiva. E eu voltei para orar. E meus irmãos, enquanto eu orava, Deus disse para mim assim, você foi em Piracuruca? Eu não, senhor, eu peguei os dados de Missões Nacionais. Você conhece Piracuruca? Eu disse, não, senhor, o senhor sabe que eu não conheço. Como é que você quer plantar uma igreja numa cidade que você nem conhece? Eu disse, senhor, Missões Nacionais é confiável. Aí o senhor disse, vá a Piracuruca. Eu liguei para o meu diretor, meu executivo, pastor Davi Raymond. Davi, precisa ir a Piracuruca. Você vai comigo? Quando você quer ir? Cedinho. Você tomou café, a gente vai. E fomos a Piracuruca, irmãos. Aí eu aprendi o que é você ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque quando eu cheguei naquela cidade, rodando a cidade, de repente passei num local assim, eu disse, rapaz, esse negócio aqui tem cara de igreja. Aqui está o salão onde nós vamos ter a igreja. Para aí, o Davi parou, e eu fui lá, perguntei para os vizinhos, de quem era aquele negócio lá? Aí disse, olha, é do fulano de tal que trabalha no Banco do Brasil. Eu disse, vamos para o Banco do Brasil.
Chega lá no Banco do Brasil e diz, quem é o fulano de tal aqui, o funcionário fulano de tal? Me chamaram o rapaz que veio de lá e disse, você é dono daquele espaço assim, assim, assim? Ele disse, sou. Ele disse, rapaz, é o seguinte, nós queremos plantar uma igreja nessa cidade e ali vai ser a nossa sede. Aí ele olhou para mim assim e disse, olha, essa cidade está precisando de igreja. Eu não sou crente, mas essa cidade precisa de igreja. Eu disse, pois é, então eu preciso daquele espaço seu. Ele disse, olha, eu vou arrumar, eu já disse para ele tudo que eu ia fazer no espaço. Aí ele olhou para mim assim e disse, olha, eu lhe cedo, já que você vai fazer todos esses reparos, eu lhe cedo por 6 meses de graça. Aí eu disse, não, 6 meses está pouco, 1 ano. 1 ano. Aí ele disse, feito. Eu disse, pega aqui. Não tinha computador, né? Eu disse, tem uma máquina de datilografar, Olivetti, né? Tem. Me dá aí tua identidade. Então, já fui lá, redigi um termo de cessão de uso, assina aqui, pronto. Já tinha um local, irmãos. Moral da história, o relógio está terminando. Quando eu saí de Piracuruca, irmãos, eu tinha um local, eu tinha um programa de rádio, no melhor horário da rádio, tudo aquilo, irmãos, a 0,800. Faltava um missionário. Liguei de volta para Missões Nacionais, dizendo, olha, nós não temos dinheiro, mas nós já temos um local, o programa de rádio, precisamos de um missionário para plantar a igreja. O que é que Missões Nacionais faz sempre? Não, meu chefe? Missões Nacionais diz assim, você tem o obreiro? Aí eu disse, não tem mais, a gente acha. Liguei para o Seminário Equatorial. Aí disseram, olha, nós temos aqui um cearense que está terminando o curso e ele quer ir para o Nordeste. Deixa eu falar com esse homem. Mandei o nome para Missões Nacionais, pastor Francisco foi, nós plantamos a igreja em Piracuruca do Piauí, e dessa vez não foi o tesoureiro que decidiu, foi o Espírito Santo que decidiu. Deus me deu o privilégio, irmãos, Deus me deu o privilégio, este ano, de participar da organização de uma igreja filha daquela igreja. Depois de mais de 30 anos, eu voltei lá para participar do concílio da organização da igreja filha daquela igreja. Eu descobri, irmãos, ali a duras penas, que muitas igrejas e organizações, o Espírito Santo se chama tesoureiro. Em muitas igrejas e organizações, não se pergunta o que Deus quer, a pergunta é quem paga a conta. E aí o tesoureiro diz o quê? Não tem dinheiro. Aí o que é que você faz? Ora para o dinheiro vir. E o que Deus faz? Não manda, porque Deus não quer o recurso para que, se o recurso vier, a glória é sua. Para que a glória seja dele, é preciso ser por fé. Não deixe o tesoureiro ser a voz do Espírito Santo para você e para a sua igreja. Aleluia! Não permita que a nossa democracia, nas assembleias de igrejas e convenções, sejam as decisões do Espírito, porque elas não são na maioria das vezes. Nós reunimos às vezes a igreja para votar, e aí a gente vota o que pode fazer. Quando você vota o que pode fazer, você não precisa de Deus. Se vamos realizar só o que nos é possível, nós somos organização, nós somos associação, nós somos clube, nós somos qualquer coisa, menos igreja. Igreja não é para fazer o que o homem pode fazer, igreja é para fazer o que Deus pode fazer. Paulo, fala, Deus! Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que estava escrevendo a ele para que ele soubesse como se devia se portar
diante da igreja, que era casa de Deus e igreja do Deus vivo. O sentido literal é morada do Senhor, o sentido literal é aquela que é a morada do Deus vivo. O nosso Deus é vivo, meus irmãos. O nosso Deus ainda age hoje e a gente precisa crer nisso. Sua igreja é viva, não somos clube, não somos associação, somos igreja do Deus vivo. Então a gente tem que esperar milagre todo dia. Todo dia a gente precisa esperar milagre. Eu fui membro de uma pequena igreja em Belém. Eu costumo dizer que se eu tivesse nascido no tempo de hoje, eu tinha TDAH, autismo. Ninguém dava conta de medicação para mim. Quem me conhece sabe que eu sou o sujeito mais inquieto do mundo. E eu fui membro de uma pequena igreja em Belém. Eu cheguei lá um dia, era reitor do seminário, então eu não podia assumir igreja. Cheguei lá atrasado, sentei lá no final. E tinha um jovem dando testemunho, porque o meu pastor tinha aprendido comigo a botar os jovens para dar testemunho depois do batismo. Porque um dia ele me chamou para fazer profissão de fé, dos candidatos lá. Aí eu disse, pastor, não vou fazer a profissão de fé. Ele disse, por quê? Eu disse que eu não faço profissão de fé igual o senhor faz. Fazendo esse monte de pergunta aí que ninguém sabe responder, nem quem é crente há 10 anos. Aí ele disse, como é que você faz? Quer que eu faça? Ele disse, quer. Eu fui lá, mandei cada um dar o testemunho, e disse, olha, ninguém pergunta nada, quem for contra o batismo, fala comigo lá na porta. Quem é a favor, fica em pé, pronto. Aí eu cheguei, um daqueles jovens estava dando um testemunho do batismo dele. E no meio do testemunho ele disse a expressão assim, minha mãe disse para mim, eu quero conhecer a sua igreja. Aí eu levantei, eu sou terrível. Cortei o culto, levantei, disse, pastor Elias, me dê a palavra. Ele disse, o que foi, Gilvan? Eu disse, olha, esse jovem disse que a mãe dele quer conhecer a igreja dele. Mas ela precisa conhecer o Cristo da igreja. Então, eu vou na casa dele para apresentar o Cristo desta igreja para ela. E quem quiser ir comigo, domingo de manhã, eu vou estar aqui na porta da igreja, 8 horas da manhã com o meu carro, tenho 4 vagas. Quem quiser, venha com o carro também, vá comigo. Naquele dia, irmão, no outro domingo, de manhã, cheguei lá, mais 2 irmãos de carro. Eu não tinha nem ideia onde era a casa daquele moço. Eu achei que era bem ali no bairro. Era numa cidade chamada Nova Timboteua, meus irmãos. Mais de 1 hora de viagem de Belém. Mas nós fomos. Botei aquele jovem no carro, juntamos os outros e fomos para a casa dele. Chegamos lá numa casa muito simples. Abaixo do nível da rua. Descemos e o único espaço que eu tinha ali era na cozinha da casa. Sentei com os pais e uma irmã dele. E ele sumiu. Sumiu. Preguei para os pais e a irmã. A mãe fez a decisão, a irmã fez a decisão. Aí daqui a pouco ele chega com um jovem e diz, olha, esse aqui é meu primo, fala de Jesus para ele também. Meus irmãos, naquela manhã, aquele moço trouxe tantos parentes, e nós tivemos 9 decisões para Cristo. Então eu voltei para a igreja para dar o relatório no domingo à noite. E aí o pastor disse assim, olha, nós estamos em campanha de missões mundiais, não fala de dinheiro. Então não falei de dinheiro, eu disse, meus irmãos, contei como eles tinham se convertidos, eu disse, agora nós temos uma decisão, ou largamos 9 ou plantamos uma igreja. Não tinha igreja batista na cidade. Aí eu disse, olha, mas tem uma parte da história que eu não posso contar, porque o pastor Elias me proibiu. Quem quiser saber a parte da história que eu fui proibido de contar, fica no primeiro banco depois do culto. Ficaram umas 12 pessoas, irmãos. Ora, crente gosta de fofoca demais, meu irmão. É só você dizer que vai falar algo que ninguém sabe, todo mundo quer ver. Aí quando eles ficaram no primeiro banco, eu disse, meus irmãos, a parte da história que o pastor Elias não contou é essa aqui.
eu já achei a casa para alugar para a congregação, custa X. Eu preciso de tantas cadeiras, custa Y. Eu preciso de um som, custa XY. Moral da história, nós vamos ratear esse negócio agora. Se você for em Nova Timóteo, você vai encontrar a igreja batista naquela cidade. A gente precisa entender, irmãos, que nada que façamos, por mais importante que seja, substituirá a nossa missão de pregar o evangelho da salvação às pessoas. A pregação do evangelho é mais importante do que qualquer outra coisa. Naquela igreja em Antioquia, havia missionários focados na missão. Pastores, meus colegas, e aqui eu digo com todo temor e tremor, eu sou pastor, eu fui consagrado aos 22 anos, ainda tive 2 anos de evangelista, eu estou com 64 anos, então você sabe quanto tempo de ministério eu tenho. Eu estou na descida da ladeira. Na descida da ladeira eu não tenho tempo para ficar em comissão, decidindo se a parede é vermelha ou amarela ou azul. Na descida da ladeira eu tenho que fazer o que é principal. Se você vier, vem, nós vamos juntos. Se você não vier, eu vou, porque eu não tenho mais tempo para isso. É fácil de você fazer a conta. Qual é a média de vida do brasileiro? 75. Diminui do que você já viveu. Você só tem isso se não acontecer nenhum desastre, nenhuma tempestade no caminho. Você só tem isso, e você diz, pastor, eu já passei de 75, tá? Graça sobre graça. Graça sobre graça. Então é preciso, meus amados pastores, que a gente foque o principal. Muitos de nós estamos fazendo coisas boas. Coisas boas. Mas a gente está negligenciando o principal. Nós estamos negligenciando o principal. Ali em Antioquia tinha igreja e missionários que focavam a missão. Paulo e Barnabé estavam dispostos a encarar o desconhecido, sem garantias humanas, mas com o desejo maior de ver vidas salvas, de igrejas plantadas. Eles estavam focados na missão. Precisamos pedir a Deus que reacenda em nós a chama de cumprir a missão. Missionários focados na missão, disposição, encarar o desconhecido, sem garantias humanas, no objetivo de ver vidas salvas. A atitude era pensar mais na missão do que na sua vida. Infelizmente, nós pensamos mais na nossa vida do que na missão. O que será dos nossos, né? Eu vou morrer hoje, o que vai ser dos meus filhos, da minha esposa? A gente pensa demais na gente, como se Deus não cuidasse dos nossos na nossa ausência, como se Deus não suprisse para os nossos quando a gente faltasse. Paulo diz assim, e aí eu preciso que a gente entenda isso: se você lidera o povo de Deus e pensa em abandoná-lo na hora da dificuldade, você não é digno da chamada de Deus. Então deixa eu contar isso para você, só para você entender por que eu estou dizendo isso. Paulo diz assim, em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Como eu disse a vocês, eu fui consagrado pastor com 22 anos, sem ter passado num seminário. Enfrentei uma banca de pastores num retiro, quase a manhã inteira, porque eles queriam me reprovar mesmo, porque como é que o cara vai ser pastor, nunca entrou no seminário. O curso que eu tinha era chamado O Caminho para uma Vida Feliz, da Cruzada Mundial de Literatura, que eu fiz quando conheci Cristo como Salvador. Então eu dirigi uma igreja que tinha uma liderança dominadora, uma liderança difícil.
E tivemos alguns entraves muito ruins. E chegou um ponto um dia de eu dizer para minha esposa assim: Jesus, arruma a mala, porque eu vou encerrar a carreira aqui, nós vamos voltar. A gente vivia antes, se sustentava sem isso, nós vamos voltar e sustentar nossa vida de outro jeito. E naquela ocasião, pastor Armanguim, que era o nosso executivo da Convenção Piauiense, estava fazendo um doutorado, e parte do doutorado dele tinha um trabalho com pastores. Ele fez um retiro de pastores. E eu disse para Jesus, a minha Jesus, né? Para o Jesus eu já tinha dito. Eu disse para Jesus assim: minha filha, eu vou a esse retiro, mas arrume a mala, quando chegar, a gente entrega a igreja e vamos voltar a pescar como a gente já fazia antes, né? E naquele retiro, meus irmãos, Deus me confrontou. Um pregador americano usou o texto de Êxodo 32, de 31 e 32. Naquele texto, quando Moisés está descendo do monte, o povo faz um bezerro para si. E Deus então fala com Moisés que não vai mais com aquele povo, que vai destruir aquele povo e a partir de Moisés fazer um novo povo. E então Moisés diz assim: perdoa o pecado desse povo. Se não, risca-me do teu livro. O pregador usou essa frase durante a pregação toda. E ele disse isso: se você lidera o povo de Deus e pensa em abandoná-lo na hora da dificuldade, você não é digno do chamado que Deus lhe fez. Isso foi um soco para mim, porque parecia que ele estava lendo tudo o que eu tinha planejado. Ele repetiu isso várias vezes. E aí naquele dia eu tomei uma decisão. Essa música é para dizer que acabou o tempo. Eu tomei uma decisão naquele dia, que eu jamais largaria a igreja de Cristo Jesus que me fosse entregue, a não ser que eles me mandassem embora ou Deus me mandasse. Mas eu nunca largaria a igreja no meio de problemas, no meio de dificuldades. Eu entendi que eu tinha uma missão, eu tinha um foco, e isso era mais importante do que a minha própria vida. Eu entendi que eu só podia largar a igreja se essa decisão viesse do Senhor. E eu lembro que eu fiquei naquela igreja, e quando nós saímos para o seminário, porque eu queria me preparar melhor. E naquela madrugada que saímos, a igreja toda, a vizinhança, estava na rua e a gente passando no meio da multidão, com o Fusca que eu tinha ganho. Ganhei o Fusca, então com o Fusca, a gente estava com todas as malas dentro do Fusca, indo para Belém para fazer o seminário. Meu irmão, Deus lhe deu uma missão. Ela é mais importante do que a sua própria vida. Se você morrer no cumprimento da missão, a sua vida, depois de partir, ainda vai falar. Mas se você ficar vivo, fora da missão, você não terá realizado absolutamente nada do que Deus espera. Quantas cidades tem no seu estado sem uma igreja batista? Quantas? Quantos bairros tem na sua cidade sem uma igreja batista? Perguntei aos nossos missionários, de surpresa, qual a maior entrave à evangelização na sua cidade. Tinham 25. Quase todos disseram o falso evangelho. Aquele evangelho que vem misturado com baixo espiritismo, com crendices, e que se chama de evangélico. É preciso que a gente entenda que nós temos uma missão a cumprir, e ela não pode ser outorgada a outra pessoa ou a outra igreja. Deus quer que você seja instrumento de graça. Deus quer que você frutifique aonde você está plantado.
A terra que você está, ela não é ruim, porque o Deus que você tem muda a terra mesmo que seja o deserto. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por tua graça sobre nós. Obrigado pela Junta de Missões Nacionais. Obrigado por esses encontros. E obrigado por o Senhor falar conosco. Usa as nossas vidas para a tua glória nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém.